Olá, pessoal, tudo bem? Giro Silvio Rodrigo. Hoje nós vamos dimensionar aqui a tubulação de uma maneira super simples, aqui ensinar para vocês como utilizar a tabela de pesos agora para uma instalação com vaso sanitário com válvula de descarga, para vocês verem como muda uma instalação que tem o vaso com válvula de descarga, tá? Então, que é muito fácil, vocês vão pegar o peso de cada instalação que tem nessas tabelas, tá? De acordo com o que vocês têm na sua instalação, no seu projeto, na sua construção, somar e depois colocar nessa tabela aqui. E vamos fazer esse exemplo. Então, antes de tudo, a gente precisa pegar os pesos. O vaso com válvula de descarga, vocês podem ver aqui, ó, nessa tabela que nós temos que o peso relativo dele, aqui, ó, o peso relativo dele com caixa de descarga é 0,30. E quando você tem válvula de descarga, ele vai para 32, ou seja, 100 vezes mais, né? Ou seja, 10 vezes mais daria 3, 100 vezes mais 32. E isso muda muito o dimensionamento da tubulação, tá? Então aqui, ó, vou fazer dois casos para vocês. Uma com um tubo saindo só para o vaso sanitário e outro supondo que o mesmo supondo uma saída só para a caixa d'água que alimentasse todas as instalações, inclusive o vaso, tá? Então primeiro vamos começar aqui fazendo só o dimensionamento em separado. Então para você dimensionar a tubulação do vaso sanitário, só essa aqui que só vem para o vaso, é só vocês pegarem o peso 32, né? Como só tem o vaso nesse caso, e jogarem nessa tabela aqui, ó. Aqui é o peso. Tá 0, 1.1, 3.5, 18, 44. Se você joga 32 nessa tabela, vocês vão ver que o 32 é maior que 18, menor que 44. E a tubulação mínima seria de 40 milímetros para distribuição de água fria. Isso para o vaso com válvula de descarga, tá? Agora a gente vai fazer aqui continuar o cálculo para essa outra tubulação menor aqui que passa aqui do lado. E o que ela tem? Ela tem uma ducha higiênica, e aqui a gente vai olhando e pegando os valores, tá? Ela vai ter uma ducha higiênica. Vamos ver onde está uma ducha, se tem aqui nessa tabela. Se não tem, a gente pode. Aqui, a ducha higiênica seria considerado também como bidê, tá? Pode ser considerado como bidê. Então, 0.1 de ducha, um lavatório, nós temos que 0.3, se vocês olhem aqui, 0.3, um lavatório. Depois o chuveiro elétrico, tá? Chuveiro elétrico, 0.1. Opa, aqui não. Aqui, 0.1. Depois, uma pia, que é 0.1 também. Depois, nós temos aqui já vou deixar tudo somado para vocês, tá? Pia, depois nós temos um tanque, o tanque é 0.7 e uma torneira também a gente vai considerar 0.7 de peso, tá? Agora a gente soma tudo que temos aqui, deu 2. Voltamos para a nossa tabela e aqui seria entramos 2 na tabela, entre 1.1 e 3.5 nós temos que aqui seria uma tubulação de 25, seria possível atender tudo que nós temos aqui, tá? Então, resumo do nosso exercício: 40 milímetros para esse tubo aqui de vaso sanitário e 25 seria o suficiente para atender tudo isso daqui, tá? Isso daqui utilizando a tabela dos pesos. Agora vamos fazer um exercício aqui utilizando outra coisa que é interessante utilizar também, em vez de considerar essas pias elétricas, você poderia porque essa aqui é uma pia elétrica, né? Poderia colocar uma pia com misturador, por exemplo, 0.7 aqui, e adulto também com uma vazão maior de 0.7. O chuveiro, apesar de estar 0.1 aqui, né, por ele ter um pouco mais de pressão e necessitar um pouco mais, você pode também colocar aqui 0.4, que seria com misturador, tá? Isso para casos com misturador. E aí iria para um peso de 3.5. Entrando na tabela, aí já seria necessário uma tubulação de 32, tá? Mas voltando aqui para o nosso caso inicial, que dava 2, então seria uma tubulação de 25. Agora, considerando que a mesma tubulação que sairia da caixa d'água vai para a tubulação do vaso sanitário com válvula de descarga, a gente vai colocar o peso 32, lembrando que é esse peso aqui, e vai dar um peso 34. E aqui, uma tubulação de 40 para tudo seria suficiente. Qual que seria a ideia? Vem 40, cai no vaso, e depois reduz para 32 ou 25 e atende os demais pontos de instalação, beleza? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Eu fiz outro vídeo utilizando
ao mesmo conceito, mas para outro exemplo, tá? Mas a ideia é sempre a mesma. Somar tudo que você tem no sua tubulação, os pesos, entrar nesse ábaco aqui, nessa tabela, e ir tirando os diâmetros, tá? Lembrando, é interessante também fazer uma verificação de pressões, tá? Uma vez que se você tem aqui joelhos, curvas, a altura da sua caixa d'água não está tão alta, isso pode também influenciar no diâmetro do seu tubo, tá? Mas via de regra, essa tabela que funciona muito bem. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Valeu, falou!